Então, dando prosseguimento hoje à minha cobertura de Reclaim, a gente já falou sobre o que essa empresa faz, né? E sobre o efeito de rede que esse business tem. E hoje chegou a hora da gente entrar um pouquinho mais a fundo na questão das leis de privacidade, né? Na questão das mudanças que estão ocorrendo nesse campo. Afinal, isso é uma parte fundamental da história de Reclaim, né? Eu sei que esse parece um assunto incrivelmente chato, né? Porém, é muito importante que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo, né? Lembrando que a razão de Reclaim existir são justamente essas novas leis de privacidade, né? Sem essas novas regulamentações, nem haveria demanda por dados em conformidade, por dados com o consentimento do usuário, né? Porque as empresas simplesmente não precisariam dessas coisas todas. Elas poderiam simplesmente continuar extraindo nossos dados sem nos dar satisfação nenhuma e vida que segue, né? Porém, como a gente vai ver hoje, o ambiente regulatório está realmente mudando e, como resultado, as empresas vão ter que se adequar a isso. De qualquer forma, meu objetivo nesse vídeo é justamente dar para vocês um overview sobre essas novas leis de privacidade, né? Que leis são essas, o que elas determinam, etc. Mas ok, começando pelo início, né? Então, a primeira grande mudança recente nas leis de privacidade ocorreu na Europa com a GDPR, que é a sigla para General Data Protection Regulation, aprovada em 2016, e atualmente toda empresa que atua na Europa é obrigada a seguir as diretrizes dessa lei. Tá, mas o que define essa tal de GDPR? Bem, essa lei define que as empresas são obrigadas a obter o consentimento explícito dos usuários antes de coletar os seus dados, informando claramente para que eles serão usados. Esse regulamento também define que o usuário tem o direito de solicitar que as suas informações sejam deletadas. Então, esses são os dois principais pontos da GDPR. Mas beleza, então a gente tem essa lei, né, que define esses dois principais pontos, que as empresas têm que cumprir, né? Porém, o que acontece se as empresas não cumprirem com essa lei, né? Bem, nesse caso, se as empresas não cumprirem, aí vem multa, né? E é multa pesada, tá? Podendo chegar até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento global da empresa, tá? O que for maior, tá? Então, assim, deu mole aqui, meu amigo, o erro vai sair caríssimo. Tá? Então, assim, não vacile em relação à GDPR, né? Essa é a mensagem. Tá, mas e por que essa lei apareceu, né? Ora, porque as leis anteriores já não estavam mais aderentes à realidade, né? As leis em vigência sobre proteção de dados da época já eram antigas e já não respondiam, já não mais se adequavam a esse nosso mundo digital, né? Onde as plataformas estão sempre ali coletando os nossos dados. Então essa GDPR foi tipo uma atualização das leis, né? Mas ok. Depois da Europa, depois da GDPR, esse tipo de lei se espalhou para os Estados Unidos. E a primeira lei do tipo a surgir em terras americanas foi a California Consumer Privacy Act, aprovada em 2018. Porém, ela só entrou em vigor mesmo em 2020. E a California Consumer Privacy Act, no fundo, é muito parecida com a lei europeia. E aqui, só para vocês verem que isso que eu estou falando é verdade, né? Que essa lei é algo real, eis aqui um trecho de uma matéria da CBS sobre ela. In Privacy Watch, if you live in California, you may already be seeing emails from tech companies announcing changes to their terms of service. That's because the country's most powerful privacy protections law will go into effect on New Year's Day. California's Consumer Privacy Act gives Golden State residents a slew of new rights related to user data. New regulations aim to provide more control over the personal information that companies regularly collect and sell. Joan Salzman is a senior reporter covering media and technology for CNET, and she joins me now from New York City. Joan, thanks very much for being with us. What kinds of new protections does the California Consumer Privacy Act actually give people? The act gives Californians the right to ask tech companies what kind of data they're collecting on them. They can request for that data to be deleted, and they can also tell companies don't sell that data to other people and make money off of it. Right. So California is home to some major tech companies, of course. How are they reacting to this new law, and will they comply with it? Pretty much all tech companies are scrambling and grappling with exactly how they're going to be
enabling themselves to comply with this law. It's something that they haven't had to do before to this degree. They don't exactly know how it's going to be enforced, and they're not going to be getting the regulations finalized that really determine how it's going to be enforced until later. And of course, if they see companies getting sued for things that they're doing, that's going to change their behavior as well. Well, can you explain what this might actually look like for someone in California that's using an app or a website that collects their data? Yeah, you're probably going to start seeing notices, things that say, do not sell my info. You may start seeing portals or tools that allow you to access data, allow you to request it, allow you to delete it. But it's going to be a very wide variation among the different apps and services. Well, let's talk about consent versus informed consent. It seems like people now have a greater ability to make choices about how companies use their data. Do people really understand what they're agreeing to when they allow a company to use and sell their data, and what the potential consequences can be? Generally speaking, no. People don't really know what they're getting into when they agree to let companies protect their data. And that's not their fault. The internet and tech companies, they've evolved from this default status that you may create the data, but it doesn't belong to you. It belongs to the company that stores it and holds it, and it's their right to sell it and use it as they want. That's been the default for how many tech companies and the internet has evolved. It's only recently that consumers have started to become unnerved by the trade-offs. Então, como vocês viram, a California Consumer Privacy Act é de fato real, né? Não é algo que eu estou inventando aqui, né? E segundo, como vocês também viram, agora o consumidor pode pedir para que os seus dados não sejam mais vendidos, né? E solicitar para que eles inclusive sejam deletados, né? Então a California Consumer Privacy Act é bastante próxima da sua irmã europeia, né? A GDPR. Porém, uma diferença entre as leis americanas e a GDPR da Europa é que as leis dos Estados Unidos não dizem que as empresas precisam do consentimento explícito do usuário, né, para coletar os seus dados. Pelo que eu entendi, elas não definem isso. Por outro lado, o usuário precisa ser sempre avisado quando ele estiver sendo monitorado, né? Precisam avisar para ele. E precisam também dizer que tipo de informações, que tipo de dados estão sendo coletados, tá? De qualquer forma, a California Consumer Privacy Act acabou sendo expandida pela California Privacy Rights Act, que fechou brechas na lei anterior, aumentando assim a sua efetividade, né? O lance aqui, depois de chegar na Califórnia, esse tipo de lei começou a se espalhar pelos Estados Unidos, né? E como resultado, hoje diversos estados americanos já possuem leis do tipo, como a Virgínia, com a Virginia Consumer Data Protection Act, e o Colorado, através do Colorado Privacy Act. Mas como a gente lê aqui, até o final de 2025, 8 novos estados terão promulgado leis de privacidade abrangentes. Delaware, Iowa, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey e Tennessee. Espera-se que 20 estados tenham tais leis em vigor até o final do ano, e mais de uma dúzia de outros estados estão considerando ativamente legislação semelhante para 2026 e além. Então, como vocês veem, as leis de privacidade estão se espalhando e ficando cada vez mais rígidas, ficando cada vez mais sérias, né? Criando assim uma crescente pressão regulatória em cima das empresas. Portanto, estar em compliance, estar em conformidade, nunca foi tão importante. E o custo de não se cumprir com essas leis, né, como a gente viu, pode ser gigantesco, né? Lembrando que tanto o Google quanto a Meta acabaram multados em 1,4 bilhões de dólares cada um, por questões relacionadas à violação de dados, à violação de privacidade, né? Portanto, é muito importante estar em compliance, beleza? Mas enfim, é por isso que eu acredito que a demanda por dados em compliance deve aumentar muito nos próximos anos e décadas. Tanto as pessoas devem começar a ficar mais atentas em relação aos seus próprios dados digitais, né? Como as empresas também devem começar a prestar mais atenção nisso. Então, como eu disse, por isso que eu acho que a demanda por dados em conformidade deve crescer muito. E se a demanda por dados em conformidade sobe, da mesma forma sobe a demanda pelos produtos de Reclaim. Inclusive, uma coisa importante de eu comentar aqui é que no Brasil a gente também já tem uma regulamentação do tipo, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, se não me engano. E ela define que o usuário precisa dar ali o seu aceite para que as suas informações possam ser coletadas, né? Podendo também solicitar a exclusão dos seus dados.
Então é uma lei que se aproxima mais ali da Europa, né? No meu primeiro vídeo sobre essa ação eu disse que eu achava que isso nunca ia chegar no Brasil, né? Porém, já chegou, né? Enfim, eu precisava fazer essa correção. De qualquer forma, o importante aqui é o seguinte: como vocês podem ver, o aperto das leis de privacidade virou uma tendência global, né? E além da Europa, Brasil e Estados Unidos, outros países também estão modernizando as suas leis de dados. Por exemplo, o Canadá. O Canadá já tem leis de privacidade como a GDPR europeia ou como a California Consumer Privacy Act. Tanto é que o Reclaim opera no Canadá, né? Porém, leis mais rígidas estão em discussão, como a Consumer Privacy Protection Act. E assim como o Canadá, diversos outros países também estão modernizando as suas leis de privacidade, como, por exemplo, Japão, Índia e Reino Unido. Portanto, eu acho que está mais do que claro que a gente está vendo aqui uma tendência de endurecimento das leis de privacidade, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, né? Para a Reclaim, porém, isso tudo é uma grande oportunidade. Enfim, por hoje é isso e vejo vocês na próxima. Valeu!